Oi, pessoal, eu sou a Dani e esse é o canal Vida de Autista. Anos depois, estou aqui de volta. Tardo, mas não falho. Gente, é a correria, né? Mas hoje é um vídeo muito bacana. Eu vou falar aqui da mudança do meu grau, que era leve e passou para moderado. Sim, isso é possível e você vai descobrir até o final desse vídeo. Gente, mas antes da gente começar a falar sobre isso, né? Já queria saber, você me segue no Instagram? Se você não me segue, @Vida de Autista, eu vou deixar o link aqui no box de informações para você me encontrar lá. Outra coisa legal, que eu vou participar de alguns eventos aí, vou deixar aqui também no primeiro comentário, tá? Os links para vocês saberem quais são os eventos, para vocês tentarem participar também, que é muito legal, tá bom? A gente sempre aprende. Gente, então vamos lá. Por que que eu posterguei um pouco para falar sobre esse assunto, tá? Eu queria saber se era isso mesmo, se realmente a gente estava certa, né? Se a gente tinha notado essa diferença nos testes e na vida real, né? Se realmente isso estava acontecendo. A gente que eu falo, eu e Ana, né? Então eu e a minha terapeuta. E é tão importante você realmente fazer esse acompanhamento, né, com o seu terapeuta, com o seu psiquiatra, enfim, com quem acompanha você, porque, gente, à medida que você vai se autoconhecendo, né, você vai se libertando de muitas amarras que você tinha. Então, você vai se libertando aí de preconceitos que você mesmo tinha, né? Então, às vezes, a gente tem uma questão exemplo, tá? Vou dar um exemplo assim, idiota, ok? Mas vamos supor que eu tenho dificuldade em andar descalço. Então eu preciso de um apoio todas as vezes que eu vou andar descalço. Só que eu não quero demonstrar isso, não quero falar que tenho dificuldade de andar descalço sozinha, que eu tenho medo de escorregar, que eu acho que eu tô muito fragilizada, que eu acho que meu pé vai machucar, porque isso talvez mostre que eu seja assim muito frágil para a sociedade ou para as pessoas que vivem comigo, para as pessoas que eu gosto, enfim. E aí você acaba mascarando isso, né? Até para você mesmo. Então, às vezes você se força a fazer coisas, né, em situações e tal, porque você tem medo dessa fragilidade, do julgamento e etc. Então, a partir do momento que você começa a ter aí o autoconhecimento cada vez maior, né, a tendência é que você aceite as suas qualidades e as suas dificuldades com muito mais tranquilidade. E aí foi essa pegada aí, mais ou menos, que aconteceu comigo, né? Então, lá em 2017, quando eu cheguei no consultório da Ana, né? Se você não sabe como é que foi esse rolê, perdeu, vou deixar aqui em cima nos cards para você assistir o vídeo, né, completo de como foi o meu diagnóstico. Então, como é que foi, que horas que eu cheguei, como é que aconteceu, o que que eu pensei, o que que eu não pensei. Tudo nesse vídeo, tá bom? Então, não vou ficar aqui voltando ao passado, né? Brincando de TDB. Como é que é? TBT. Aí eu falo errado. TBT. Então, gente, o que que acontece? À medida que a gente foi aí fazendo, né, o tratamento, então, quando eu cheguei lá na Ana, passou aí uns 3 meses, mais ou menos, ela me deu o diagnóstico, certo? Porém, naquela época, já contei aqui também por que que eu não quis pegar o laudo. Vou deixar aqui linkado também, tá? Eu não quis pegar o laudo. E assim, gente, eu não quis, tinha uma coisinha por trás, né? Que assim, não vou contar também, não vou dar spoiler, assistam o vídeo, tá? Então, eu não quis pegar o laudo. Então, a gente fez uma avaliação na época, né? Uma avaliação, até anotei aqui, gente, para eu não falar nada errado. Qualitativa, né?
Então, a Ana fez essa avaliação baseado em todo o meu histórico, né? Coisas que eu contei para ela e etc. E aí ela fechou esse diagnóstico, era muito claro, né? Então, assim, e a classificação do grau, gente, ela não vai mudar o fato da pessoa ser autista ou não, né? Então, o fato de eu ser lá no início, grau 1, grau leve, não me torna menos autista que um autista severo, por exemplo, tá? Gente, dadas as devidas proporções, tá? Não quero aqui polemizar. Mas, dadas as devidas proporções, um autista leve e um autista severo, né, em ambos os casos, tem dificuldades, cada um com as suas dificuldades. Então, o grau, na verdade, ele é uma classificação para suporte. Então, você precisa de suporte para quê? Quais são as suas dificuldades? Tanto que, mesmo autistas dentro do mesmo grau, né? Aqui tem vários que me acompanham, tem pessoas que me seguem no Instagram e tal. A gente tem o mesmo grau classificatório, porém nós somos completamente diferentes. Porque temos aí, né? A convivência familiar, o meio que a gente foi criado, as situações que a gente vivenciou, relacionamentos, profissão, tipo de trabalho, isso tudo influencia, né? Você ter aí uma depressão ou não, você ser agressivo ou não, isso tudo influencia, né? O que quer dizer é que nós temos tendência, sim, maior a ter depressão, né? A gente tem uma tendência maior aí a ter, por exemplo, seletividade alimentar, que é um dos pilares de classificação. Mas por que tem gente que tem esse problema, né, alimentar, essa seletividade alimentar completamente diferente? A pessoa está no mesmo grau de autismo e ela tem uma seletividade alimentar completamente diferente. Então, isso vem muito das suas vivências, né? Da forma que você foi criado, que você vê a vida, que você vivencia a vida. Então, o grau, ele não te deixa mais ou menos autista. Ele tem relação com o suporte que você vai precisar. E aí, gente, um belo dia eu acordei e falei, eu quero um laudo sim, né? Então, nesse vídeo que eu coloquei aqui pra vocês, né? Eu contei por que eu decidi ter o laudo, né? Então, assim, gente, eu decidi que eu nunca mais na minha vida eu queria fingir ser alguém que eu não era. Então, eu falei assim, olha, eu quero um papel que eu não precise, às vezes, ficar me desgastando, né? Perdendo meu tempo em explicar. O papel, gente, muitas vezes, ele te evita milhões de situações de estresse. Você tem um papel que comprova o que você tá falando, tá tudo certo, né? Você não precisa ficar validando, porque as pessoas, elas têm mania de, né, uma necessidade de validar ou invalidar a sua condição. Elas não sabem o que você passou, elas não sabem a sua história, mas elas invalidam a sua história e o seu diagnóstico, né? E o papel evita isso. Então, assim, evita esse trabalho, essa dor de cabeça, essa injeção de saco. Você simplesmente, né, dá aquela laudada, né? Igual o povo aí gosta de dar carteirada, a gente dá laudada e tá tudo certo. Entendeu? Evita dor de cabeça, evita encheção de saco, evita de você ter uma crise nervosa, né? Porque a gente tá aí lutando pelos nossos direitos, nós temos direitos, certo? E aí, gente, quando eu decidi, então, né, ter esse laudo, aí o processo diagnóstico é diferente. Então, não é só uma avaliação qualitativa, é uma avaliação qualitativa, quantitativa, né? Então, anotei todos os nomes aqui, ó. Avaliação psicológica com enfoque sintomatológico, clínico, comportamental, baseado em escalas. Gente, eu fazia tanto teste, a Ana me mandava tanto teste que eu falava assim, socorro, Deus. Mas o relatório que ela me passou para eu levar para o psiquiatra,
era assim, gigante, um relatório super completo, né? E nesses testes, nessas escalas, eu fiquei assim, passou um pouquinho do leve para o moderado. Então, nessas escalas, nesses testes, eu fui 100% sincera. Então, assim, eu fui 100% sem máscara, né? Não usei máscara nenhuma. Então, eu fui eu, pela primeira vez, né, em toda a minha vida, eu fui 100% Daniela, né? Não fiquei preocupada com as pessoas me desrespeitarem, né, me maltratarem. Não fiquei com medo, porque ali era um raio-x de quem eu sou de verdade, né? E era um papel que ia garantir os meus direitos, né? Eu não precisava ficar provando para as pessoas. Então, o que que eu realmente tenho dificuldade? Então, foi tão interessante que a Ana colocou, né, como sugestão de tratamento, continuar aí o tratamento psicoterapêutico e também outras questões, né? E o que me chamou muita atenção foi eu fazer as sessões de TO, de terapia ocupacional. Porque, não sei se acontece com vocês, mas eu trombo muito. A minha noção de espaço é muito ruim. Então eu trombo direto assim nas coisas. Eu me machuco muito, eu fico roxa. E eu não tinha muito uma conexão com o meu corpo. Então, às vezes, a gente busca sensações, por exemplo, eu busco muito na comida, né? Até a comida ficar aqui me lotando, para eu sentir alguma coisa, para eu sentir uma conexão com o meu corpo. Olha que louco isso, né? É muito louco, mas assim, eu tô sendo aqui 100% sincera. E aí, gente, a Unimed, assim, BH aqui é o ó para você conseguir marcar TO. Até rimou, né? É o ó do Borogodó para você marcar. E tem as clínicas próprias, né, assim, credenciadas, que você liga, as pessoas são super mal educadas, um mau humor, né, infernal, enfim. Aí, ó, uma alternativa que eu encontrei pro TO foi fazer aula de dança. Então, assim, é algo que eu, né, tô precisando fazer para emagrecer, né, para eu me cansar, para melhorar aí, para me dar sono, né, para tirar um pouco da ansiedade e tal, e me ajudar a emagrecer e fazer essa conexão aí do meu corpo. Então, eu tô olhando para o meu corpo, eu tô tendo sensações no meu corpo. E, gente, tá assim, eu tô amando, por incrível que pareça. Então, eu comecei fazendo pilates, né? Porque eu tava totalmente sedentária. Então, eu comecei fazendo pilates para preparar o meu corpo, né? Tinha que ter feito um pouquinho mais, mas por causa de horário e dessas coisas, acabou que não dava muito para eu fazer. E aí, eu comecei a fazer aula de dança e tô assim, amando, amando, muito bom, recomendo, recomendo, porque realmente eu comecei a sentir essa conexão com o meu corpo, né? Então fez total sentido. Então, gente, assim, não vou ficar aqui com mais delongas, né? Porque senão o vídeo fica muito longo. Mas é possível sim você mudar o grau, né? Às vezes você toma uma consciência tão grande das suas dificuldades, das suas qualidades, você consegue aí mudar, né? Reverter algumas coisas, e você consegue sim sair de um grau para outro tranquilamente, né? O normal, na verdade, é isso, né? Você, a partir do momento que você está fazendo tratamento, você diminuir aí a dependência. Isso é uma regra? Não, não é uma regra. Eu tô falando que é normal acontecer, né? Às vezes você tá lá no grau 2, né? Que você precisa de muito suporte. E aí você vai desenvolvendo habilidades que vão te proporcionar aí que você venha aí pro grau 1, por exemplo, tá? Gente, lembrando que o grau é suporte, tá? Quem é autista e até morrer, e é isso aí.
né? O que a gente tá falando aqui, o grau é relativo ao suporte, tá? O que que você precisa para ter uma vida aí equiparada a um neurotípico, né? Ou seja, em termos de qualidade de vida, em termos de para você desempenhar suas atividades, né? E etc. Então, o que que você precisa de apoio para você ter a sua independência, para você viver sua vida com dignidade. E é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo!